Olá, Extremers! Neste extremo tutorial estarei ensinando a fazer o Bust, um power trick muito usado por spinners para finalizar o combo com estilo. Não existe uma forma única de fazer o Bust, cada um tem seu estilo e jeito de pegar impulso na caneta para dar múltiplos giros. Por isso, irei passar as minhas experiências de treino para vocês testarem e poderem adequar no seu estilo de pen spinning. Com isso em mente, vamos para o tutorial. O primeiro passo é escolher o mod certo. Eu aconselho usar uma caneta com cog no centro e com peso e medida próxima a uma MX. Encontre o cog do seu mod e marque com uma fita isolante ou insert. Tenha em mente que você vai derrubar a caneta muitas vezes, então procure uma superfície macia para treinar. Você vai passar grande parte do tempo testando e calibrando o giro. Deixe seus braços livres e sem nenhum tipo de encosto para mover e treinar sem restrição. Embora existem vários jeitos de girar, Bust pode se dividir em dois tipos. Estilo Korean, onde a caneta gira predominantemente na falange média do dedo, e o estilo Waisan, onde o giro é predominante na falange proximal. Não existe diferença na dificuldade entre eles, é mais uma questão de estética. Então, escolha aquele que você achar mais legal. A forma mais prática de pegar o primeiro Bust é começar aprendendo pelo truque popular Twisted Sonic Bust. É um link de Twisted Sonic com Back-Around Reverse. Você vai começar com Twisted Sonic. Ele é um movimento híbrido de Charge com Pass Reverse. Treine esse movimento até você conseguir fazer naturalmente. Depois, você vai juntar o Twisted Sonic com Back-Around Reverse, conhecido como Bust. Preste bem atenção na marca. Estou marcando aqui o cog, o centro de gravidade do meu mod, e toda vez quando estiver girando, essa marca tem que ser o centro do giro. Ela tem que ser tratada como o eixo da rotação. Desse jeito, eu vou ter mais controle e precisão durante o Bust. Para você controlar a posição que o mod gira na hora do Back-Around Reverse, você define com Twisted Sonic. Na hora do Pass Reverse, você faz o Charge e você está fazendo o Pass Reverse, certo? Quando você vai fazer o Pass Reverse e você faz o Twisted Sonic sempre com a palma virada para baixo, você vai fazer o Charge. E na hora do Pass Reverse, o meu dedo indicador vai controlar a posição do Pass Reverse. Como eu quero fazer um giro ou um Back-Around Reverse na ponta dos dedos, eu vou colocar o dedo indicador próximo à marca, ou o centro da caneta. Assim, eu vou ter uma distância curta entre a marca e o meu grip aqui, que eu estou segurando entre o indicador e o dedo médio. Desse jeito eu vou conseguir girar com mais facilidade na ponta dos dedos. Então, quando você vai fazer o Pass Reverse, você segura mais próximo à marca e depois você vai girar em torno do dedo indicador na ponta dos dedos. Se eu quiser fazer um Bust mais para a falange proximal, eu vou fazer um Pass Reverse com o dedo indicador longe da marca, assim. E veja que a marca está distante em relação ao meu dedo indicador e dedo médio. Aí eu vou poder jogar o meio na minha falange proximal.
Quando você estiver girando, é importante você sentir a caneta contornando o seu dedo indicador. Quando eu faço o bust, eu sinto a força, a velocidade e a posição do meu mod em relação ao meu dedo indicador para poder calibrar sem depender da minha visão. Uma dica bem importante. Então toda vez quando você estiver fazendo o bust, tente sentir a caneta girar em torno do seu dedo. Vamos tentar fazer o bust sem depender do Twisted Sonic. Você vai tentar controlar o giro da caneta de uma forma que ele fique na diagonal. Em vez de ele girar assim, você vai fazer ele girar assim em torno do seu dedo. Primeiro, posicione o seu mod preso entre o indicador e dedo médio, assim. Eu vou tentar girar na minha falange média. Você vai começar com o pulso virado para baixo. Você vai virar mais ou menos 90 graus, cruzar o seu dedo indicador e dedo médio, assim a marca vai encostar ou tentar encostar na lateral do meu dedo indicador, ok? Eu estou fazendo isso para poder girar a caneta diagonalmente. Então você vai começar aqui, você vai girar o seu pulso, cruzar um pouquinho os dedos para encostar a marca na falange média. Depois você vai soltar, o mod vai girar e depois você vai resetar girando a palma para baixo e depois pegar entre esses dois dedos, ok? Assim. Se você quiser fazer com que o giro seja na falange proximal, o bust seja em cima da falange proximal do meu dedo, você vai posicionar a marca longe do dedo indicador. Da mesma forma, você deixa a palma virada para baixo, você vai virar e cruzar os dedos, fazendo com que a marca meio que fique na lateral desse jeito e encoste ou tente encostar a lateral da minha falange proximal do dedo indicador. Depois eu vou soltar e girar e pegar entre esses dois dedos, assim. Depois que você pegar o costume e linkar com Twisted Sonic, você vai perceber que você não vai virar o pulso bastante como eu mostro ou represento aqui na gravação. Eu estou representando desse jeito para você poder sentir e tentar controlar a trajetória do seu mod, que é importante. Depois, você meio que vai transformar esse giro em uma coisa mais sutil. Quando você estiver fazendo múltiplos busts, esse movimento do pulso vai se tornar mais um flick, uma forma para você conseguir direcionar a caneta no ângulo que você quiser, desse jeito, ok? Então, você vai começar primeiro na ponta dos dedos, e depois, ou se você escolher o outro tipo, você vai começar com a marca longe do dedo indicador. Aí você vai conseguir girar em cima da falange proximal.
Para você conseguir fazer o Double Bust, é de extrema importância você conseguir fazer o primeiro Bust perfeitamente. Você tem que fazer de uma forma que o primeiro giro tenha impulso e posicione na forma correta para você ter facilidade no giro sequente. Então, você vai deixar a superfície macia para você poder derrubar o mod várias vezes, porque você vai derrubar o mod muitas vezes. Você vai tentar adicionar velocidade no giro do seu mod e você vai testar. Cada um tem seu jeito de adicionar energia no giro da caneta e ela tem que ser rápida. Lembrando que às vezes você está tentando adicionar impulso, porém não é o impulso que está gerando giro na caneta, mas sim um impulso para jogar a caneta para fora da sua mão e você não quer. Tenha cuidado, você tem que saber diferenciar entre o impulso que gera o giro e o impulso que gera a caneta meio que sair da sua mão com tudo, ok? Tá bom, vamos fazer o Twisted Sonic Bust. Use o pulso e o braço para você conseguir adicionar velocidade. Você vai aproveitar essa velocidade e pegar mais um giro. Vai fazer mais um giro. Como você vai fazer isso? Faz o Twisted Sonic, meio que você termina sempre com a marca próxima ao dedo indicador e dedo médio. Vou fazer o Twisted Sonic e veja que eu termino com a marca mais ou menos em cima do dedo médio. E é mais ou menos assim. Se você terminar com a marca mais distante, é possível fazer, porém seu bust fica feio. É possível recuperar, mas eu recomendo você não meio que depender disso aqui. Tente fazer com a marca meio que em cima do dedo médio ou entre o dedo indicador e dedo médio. Ok? Então faz o Twisted Sonic Bust e termina com a marca próxima ou em cima do dedo médio. Agora, a partir daqui, nesse momento aqui, você meio que vai jogar o mod para cima. Ok? Você vai fazer isso aqui e jogar o mod para cima. Quando você jogar, você vai ter que meio que deixar a caneta girando. Lembra que quando a gente termina o Twisted Sonic Bust, a caneta ainda vai ter aquele ímpeto inicial do primeiro giro. Você não vai atrapalhar esse giro, você vai jogar e deixar a caneta girar no ar. Ok? Veja que você vai ter oportunidade para você pegar a caneta no ar e fazer meio que o Double Bust. Quando você pegar a prática, essa jogada vai virar meio que uma batida sutil. E isso você vai tentando várias e várias vezes e você vai sentir que é mais fácil fazer uma pequena batidinha. É meio que um tranquinho que você vai dar na marca ou um pouquinho aqui no mod, um pouquinho distante da marca. Para você conseguir fazer 3, 4 ou múltiplos busts, você simplesmente tem que aprimorar o Double Bust, porque ele vai refletir como é que você vai fazer o giro sequente. Se você encontrar uma forma de fazer o segundo giro, finalizar com velocidade e posicionamento, veja que é só você repetir o que você sabe para adicionar um giro extra. E se esse giro extra sair da mesma forma que você está acostumado, você repete o movimento que sabe e você vai conseguir adicionar mais e mais giros. É claro que para manter essa consistência é bem difícil, por isso que irei passar as dicas para você poder aprimorar o seu Double Bust e consequentemente aprender a fazer o Triple Bust.
O dedo médio é uma ótima referência para saber como a caneta vai girar. Ele meio que direciona o ângulo da caneta. Por exemplo, quando você for fazer o giro, veja que toda vez você vai acabar colocando a caneta sobre o dedo médio. E se o meu dedo médio estiver reto, a caneta vai girar aqui em cima e você sabe que ele vai seguir esse ângulo. Se o meu dedo médio estiver abaixado assim, veja que a caneta vai fazer um ângulo, girar em um ângulo diferente. Então, o dedo médio vai controlar o ângulo do giro do seu bust. Então é legal você deixar o dedo médio um pouquinho abaixo do dedo indicador. O dedo indicador vai ficar em cima para poder meio que guiar a caneta. E quando você bater no dedo médio, o dedo médio vai direcionar o ângulo do giro, seja na falange média ou na falange proximal, ok? E é importante que seus dedos estejam meio que naturais, não deixa ele duro, deixa ele mole o suficiente para você conseguir fazer a batida e fazer múltiplos giros. A dica que eu vou passar agora, ele pode mudar um pouquinho o jeito de você fazer o bust. Eu chamo de puxão. Sabe aquele momento quando você bate a caneta para você meio que reposicionar a sua mão? Você vai aproveitar esse momento da batida não só para jogar para o alto, como também você vai adicionar mais giro na caneta. Quando eu faço o primeiro bust, eu vou prender entre o dedo indicador e o dedo médio, eu vou fazer aquela batida que você sabe fazer agora, e não só isso, eu vou tentar fazer um puxão nessa parte do mod e forçar ela a girar mais. Eu meio que estou adicionando mais giro. Cuidado para não meio que tirar o ângulo do giro. Se ela está girando nessa posição, faça ela girar nessa posição, tente continuar o giro dela, em vez de forçar a caneta meio que mudar drasticamente o ângulo, você não quer isso. Espero que esteja sendo claro, é difícil explicar. Você vai depender muito do seu tato, ok? Essa é uma forma meio que exagerada de representar o que eu estou querendo falar, meio que eu prendo entre o dedo indicador e o dedo médio, eu puxo essa parte e forço meio que a caneta voltar para o lugar inicial. É uma forma de calibrar e conseguir manter a caneta sempre na sua mão. E é bem sutil. Como você está fazendo em velocidade, meio que você prende rapidinho e dá um puxãozinho na caneta. E meio que você vai conseguir fazer double e talvez triple busts e quadruple e assim por diante. Além de você puxar a caneta, você pode empurrar a caneta. Por exemplo, quando eu estou executando o meu puxão, eu direciono a caneta, vejo que a mão move para o sentido do seu corpo, eu aproveito esse distanciamento para poder voltar e resetar a posição da minha mão e adicionar mais giro na caneta. Meio que você vai encontrar harmonia entre puxar e empurrar. E você faz isso em um movimento circular, porque não é um tranco
de trás para frente, não é assim. Você faz um movimento circular para fazer o movimento virar mais natural e suave. Então você vai fazer meio que um movimento circular de puxar e empurrar, meio que dividir a tarefa. Você puxa um pouquinho e empurra um pouquinho. E essas duas formas meio que você pode calibrar dependendo como a caneta estiver girando e você vai meio que sentir. É difícil mostrar em câmera, porém você sente esse movimento de puxar e empurrar. O seu objetivo é encontrar um movimento meio que circular e dividir a tarefa entre puxar e empurrar, e você vai sentir a caneta sempre em contato com o seu dedo. Desse jeito meio que você vai saber se você está fazendo certo e errado. Se a caneta meio que perder força ou perder contato, você provavelmente está jogando para fora da sua mão. E se você sentir que você está desacelerando a velocidade da caneta, significa que você tem que fazer um movimento mais rápido ou calibrar de uma forma que não atrapalhe a fluidez da caneta. Ok? Então você vai treinar bastante, meio que puxar e logo em seguida empurrar. E meio que dividir a tarefa entre puxar e empurrar, e você meio que vai começar a sentir a caneta e conseguir fazer múltiplos busts. Com as dicas que eu passei, você deve estar conseguindo fazer 3, possivelmente 4 giros no bust. Agora vamos tentar adicionar um giro extra no seu limite. Não importa o quão perfeito você fizer o bust, algum momento a caneta vai acabar saindo da posição que você não está acostumado. Você vai tentar sobreviver mais tempo fazendo o bust, então tenta continuar. Independente de como a caneta finalizar, tenta continuar e não só isso, tente calibrar para devolver a caneta na posição inicial. Isso vai incentivar a você ficar mais tempo fazendo bust, adicionando giros extras e consequentemente aprendendo alguma forma nova de fazer o bust. Não existe uma regra única porque a caneta vai ficar saindo de posição de várias formas, então você vai ter que treinar bastante até você pegar várias formas de recuperar o giro e poder continuar fazendo continuamente. Basicamente, quanto mais você treinar, melhor vai ficar o seu bust. E este foi o tutorial do bust. Não é um movimento fácil, por isso eu recomendo treinar bastante até encontrar seu estilo de giro. Eu sou seu host Memo e isto é o Mundo em Extremo Movimento. Isto é WorldXM. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!